para criar mais controle social. É um negócio, era um negócio do pão e circo. Só que agora não é mais pão e circo, é buceta e circo. Você libera, né, o sexo e as pessoas, atrás do prazer, elas aceitam mais e mais e mais e mais controle estatal em cima delas. Nono livro, o livro do padre Paul Kramer, The Devil's Final Battle. É o livro que mostra a formação do poder mundial desde o ponto de vista da profecia de Fátima, que foi o acontecimento espiritual central do século XX. Então, quer dizer, é a profecia de Fátima que nos fornece um ponto de vista unificado para você entender, quer dizer, a unidade do processo. Então esse livro é absolutamente indispensável. Décimo livro, livro do jornalista espanhol Daniel Stulin, The True Story of the Bilderberg Group. Quer dizer, o Bilderberg é um círculo, um clube de bilionários e pessoas altamente influentes que se reúne pelo menos uma vez por ano para fazer uma análise do estado do mundo e implementar os projetos de governo mundial. Até o Papa João Paulo II participou de reuniões do Bilderberg. E o Daniel Stulin, ele acompanhou essas reuniões durante 20 anos e fez pela primeira vez um apanhado unificado do que é o Bilderberg e qual é a sua verdadeira atuação no mundo. 11º título, Philip Darrell Collins e Paul David Collins. Collins é C-O-L-L-I-N-S. The Ascendancy of the Scientific Dictatorship. A função da ciência e da tecnologia na constituição do poder mundial. Um livro da mais alta importância. 12º livro, Hervé Rissan. Rissan escreve R-Y-S-S-E-N. Les Espérances Planetariennes. As Esperanças Planetárias. É mais, vamos dizer, é um livro sobre, vamos dizer, o imaginário, as mudanças do imaginário, do sentimento coletivo que estão sendo, vamos dizer, realizadas para tornar palatável, ou pelo menos não é palatável, para tornar insensível a formação da nova ordem mundial, de modo que esse poder mundial esteja constituído diante dos olhos de todo mundo, sem que as pessoas sequer percebam. Tanto que até hoje tem gente que tem a cara de pau de dizer que isso é uma hipótese, isso é uma opinião. Meu Deus do céu. Se o sujeito diz, eu vou fazer isso assim, 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 assim. Depois ele diz, eu estou fazendo, tal. Depois ele diz, já está dando certo. Eu venho e conto o que o cara está fazendo e eles dizem que é hipótese. Significa que você não sabe o que é uma hipótese. Hipótese é assim, eu sem ter vamos dizer, a minuta dos planos, a narração das ações, o depoimento do próprio interessado, eu conjeturasse, eu acho que o sujeito está fazendo assim, assim, assim. Mas não é o que acho, eles mesmos estão dizendo, meu Deus do céu. A coisa tá, se existe algo que está bem documentado no mundo, é a formação do poder global. Então, aqui, 13º livro, Ted Flynn, F-L-Y-N-N, Hope of the Wicked, a esperança dos wicked é malicioso, né? A esperança dos maus. The Master Plan to Rule the World, o plano geral para o domínio do mundo. Então, esses 3 livros são o beabá desse assunto. Enquanto isso, chega aqui a notícia de que o Barack Obama, que está louco para controlar a internet, seguindo, aliás, a orientação da ONU, é um plano que vem da ONU, quer dizer, trata de controle mundial da internet, e não só nos Estados Unidos, ele pegou este projeto da ONU e vai tentar impô-lo aqui nos Estados Unidos mediante decreto administrativo, ou seja, a coisa não vai passar pelo Congresso. Eu estou dizendo há anos, e esses historiadores de merda não são capazes sequer de estudar um pouco o assunto para ver o que está acontecendo. Eu estou dizendo que de 30 anos para cá existe uma nova técnica legislativa que está sendo aplicada no mundo inteiro. E esta é coisa que vem com a orientação da ONU mesmo. A técnica consiste no seguinte:
evitar que as questões sejam levantadas e discutidas no parlamento. Então você legisla não através de leis aprovadas pelo parlamento, mas através de portarias, de decretos administrativos, de normas técnicas. Vamos falar o português, claro. Existe no mundo, em plena execução, um processo de extinção da religião, especificamente da católica. Não dá para esconder mais. É uma coisa uniforme em todo o mundo, as técnicas são as mesmas e a possibilidade de ser coincidência é zero. Então vocês leiam no livro do Li Pen, False Dawn, que eu já mencionei aqui, tem toda a documentação do projeto de implantação de uma religião biônica mundial. Esse projeto está em plena fase de implementação. E toda essa gente, Dilma Rousseff, Gilberto Carvalho, está tudo trabalhando para isso. Não se iludam. Porque, por um lado, eles têm que quebrar a soberania dos Estados Unidos e de Israel, que são os maiores obstáculos que existem à implantação do governo mundial. Por exemplo, já expliquei aqui, se os Estados Unidos se submeterem ao Tribunal Penal Internacional, então pode vir um juiz da Suíça, da Alemanha, da Zâmbia, de Uganda e mandar prender o presidente americano. Então acabou a soberania. Os americanos não podem aceitar isso. Então, por isso mesmo, o pessoal da nova ordem global entende que se não quebrar a espinha da soberania americana, não virá governo mundial. Ou pelo menos não terá o poder que eles pretendem que tenha. Para quebrar a soberania, precisa quebrar a economia também. Só que tem o seguinte problema. Dos 3 esquemas globalistas que existem, que é esse esquema ocidental, o esquema russo-chinês e o esquema islâmico, o esquema ocidental só tem como base militar, como suporte militar, os próprios Estados Unidos. Então, eles querem quebrar a espinha do país, mas não podem quebrar por completo. Então, o que eles fazem? Fica fazendo esse jogo de morde e assopra. Como é que eles vão sair dessa? Eu não sei. Eu não sou Nelson Rockefeller, não sou Jorge Soros, não tem nada a ver com isso. Eles que se arrumam. Agora, olha aqui, no meio de todas essas conversas sobre a crise americana, é claro que essa crise americana é um negócio totalmente artificial e montado. Não é um problema econômico real, não tem bases econômicas reais, certo? É tudo, vamos dizer, um jogo de dinheiro eletrônico que vai e volta para dar a impressão que está tudo caindo. Porque, presta atenção, houve a entrevista de um dos caras, um dos irmãos Forbes, não lembro qual deles foi uns anos atrás. Ele deu uma entrevista à televisão e um cara perguntou, falou, olha aqui, eu vou fazer uma pergunta curta e grossa. Quanto petróleo tem nos Estados Unidos? E o cara disse o seguinte, mais do que todo o Oriente Médio junto. Na época parecia exagero, mas acontece que depois saiu o relatório do Serviço Geológico do governo americano confirmando isso aí. Não é que tem mais petróleo aqui do que no Oriente Médio. Aqui tem mais petróleo do que no mundo inteiro. E não se pode fazer um buraquinho para tirar uma só gota. A crise econômica mundial foi um dos principais assuntos tratados na terceira encíclica do Papa Bento XVI. No documento direcionado a todos os bispos e fiéis da Igreja, Bento XVI pede uma reforma do sistema financeiro internacional com base na moral e na ética e sugere a criação de uma autoridade política mundial. Qualquer sujeito que diz, eu tenho aqui a proposta do mundo melhor, eu já me escondo embaixo da cama. Tá entendendo? E os caras então estão inventando, já inventaram o mundo da democracia francesa, o mundo do socialismo, do nacional-socialismo, etc. Agora estão com a nova ordem mundial. Se fosse possível, vamos dizer, lançar um programa, o meu programa é inteiramente negativo. Eu falo, olha, mundo melhor não, de jeito nenhum. Vamos tentar entender isso mais ou menos como está. E quanto menos você mexer. E nesse sentido, eu posso dizer, eu sou um conservador. Conservador é um sujeito que tem medo de mexer nas coisas para não piorar.
E em medicina você tem duas orientações, uma orientação radical e orientação conservadora. Radical que quer? Não, vamos operar lá, cortar esse negócio. E tem orientação conservadora. Peraí, vamos ver direitinho. Bom, eu decididamente estou nessa. Por quê? Porque eu não tenho nenhum plano de mundo melhor e eu já vi todos os planos de mundo melhor, todos, sem exceção, sempre terminaram em genocídio. Então, se for para terminar com um apelo, é isso, fujam do mundo melhor. Tá, obrigado. Ladies and gentlemen, the very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. No expenditure is questioned, no secret is revealed. That is why the Athenian lawmaker Solon decreed it a crime for any citizen to shrink from controversy. I am asking your help in the tremendous task of informing and alerting the American people, confident that with your help, man will be what he was born to be, free and independent.